O manuscrito Voynich é um mistério. Com cerca de 200 páginas, algumas delas perdidas, contém ilustrações botânicas, astronômicas e biológicas, acompanhadas por um texto escrito em língua desconhecida, com um alfabeto nunca visto em qualquer outro documento. Foi encontrado em uma coleção mantida por padres jesuítas italianos e adquirido pelo livreiro polonês Wilfried Voynich em 1912. Junto ao manuscrito, uma carta datada de 1666, assinada por Johannes Markus Marci, um acadêmico da Universidade de Praga, na atual República Tcheca, pedia a um jesuíta em Roma que tentasse decifrá-lo. A correspondência sugere que o manuscrito pertenceu a Rodolfo II, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, conhecido por seu fascínio pelo ocultismo, e que o autor do livro talvez fosse o filósofo e frade franciscano inglês Roger Bacon, que viveu de 1214 a 1294. Uma análise físico-química dos papéis e das tintas feita em 2010, contudo, concluiu que o manuscrito deve ter sido produzido entre 1404 e 1438. Há duas linhas de pesquisa hoje, uma para tentar decifrá-lo, para entender do que ele trata, mas até mais importante é saber se ele é um manuscrito verdadeiro, se não é apenas uma brincadeira, uma piada. Um artigo publicado na revista norte-americana PLOS ONE, em agosto de 2013, pelo físico Diego Amâncio, da USP de São Carlos, reforça a chance de o manuscrito ser verdadeiro. O interesse original não foi no manuscrito Voynich. No meu projeto de doutorado, eu utilizava técnicas de análise de textos que não se baseiam no conteúdo das palavras. Eu analiso os textos sem saber quais são as palavras, mas sim eu estou interessado na organização do texto. Então, quando eu fiquei sabendo sobre o manuscrito Voynich, eu vi que seria uma aplicação perfeita, porque pela nossa análise feita pelo computador, o computador não sabe quais, seja o português, seja o inglês, seja alemão, qualquer língua, ele não sabe quais são as palavras, mas ele analisa apenas a organização das palavras. Então, a nossa técnica seria ideal nesse caso. A análise feita por Diego se baseia em 3 caracterizações. A medida de frequência identifica quantas vezes determinada palavra aparece em um texto. Textos em línguas naturais possuem uma distribuição de frequências reconhecível. A medida de intermitência mostra quais palavras se concentram em poucos trechos e quais têm distribuição uniforme, o que permite identificar termos-chave. Por fim, a caracterização como rede complexa revela a estrutura de relações entre as palavras, a partir da qual é possível diferenciar um texto que faça sentido de outro cujas palavras tenham sido embaralhadas, ainda que não se conheça o significado dessas palavras. Uma rede complexa, ela não serve apenas para modelar texto, mas ela serve para modelar uma grande quantidade de sistemas reais. Basicamente, é o relacionamento de entidades que são modeladas como vértices e que tem algum tipo de relacionamento. Por exemplo, numa rede social, você pode pensar, por exemplo, Facebook, cada pessoa seria um vértice, e o relacionamento desses vértices entre essas pessoas seriam relações de amizade. Cada palavra é representada como um vértice, uma bolinha na rede. E o relacionamento entre duas palavras ou entre dois vértices é feito se essas palavras aparecem adjacentes no texto. Então, a partir de um texto, eu monto uma estrutura no computador. O computador não sabe qual é o conteúdo desses vértices. Então, a análise que a gente faz é uma análise da topologia dessas redes complexas. As formas de conectividade, por exemplo, se elas têm muitas conexões, se a distância de uma palavra à outra é grande ou pequena, se a conectividade entre os vizinhos é alta ou pequena, e assim por diante. E nós fizemos isso a partir de textos de diversas línguas. Tomamos o Novo Testamento como referência, que foi traduzido para 15 línguas, então usamos textos de 15 línguas para o Novo Testamento, e comparamos com o texto Voynich. Então, a primeira pergunta que nós queríamos saber é se o texto Voynich era uma distribuição aleatória de palavras. Então, nós transformamos os nossos textos reais em língua natural através de um mecanismo de randomização e embaralhamos todas as palavras, de maneira que a distribuição dessas palavras no texto fosse aleatória. E nós verificamos que o Voynich não é uma distribuição aleatória de palavras.
Além disso, nós obtivemos algumas medidas que determinam se um texto pertence a uma língua natural, ou seja, português, inglês, chinês e assim por diante. E verificamos que o Voynich também passava nesse teste. O que é mais relevante na pesquisa que nós fizemos, da qual o uso do Voynich é apenas uma aplicação, é verificar quais são as propriedades de redes e propriedades de séries temporais que podem caracterizar textos. O objetivo no longo prazo é obter grandes massas de texto e, portanto, ganhar confiança estatística para que nós possamos interpretar a língua natural. E o objetivo ainda de mais longo prazo é usar essas metodologias de aprendizado de máquina para fazer com que as máquinas possam se comunicar conosco. A análise de dados em redes complexas permite saber mais sobre o manuscrito Voynich. O que ele diz, no entanto, permanece um enigma para criptógrafos e curiosos.